Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do Kinea Infra, o fundo o FIINFRA, né? Fundo de investimento em debêntures da Kinea. Sei que vocês gostam desse conteúdo, sei que tenho que gravar mais sobre fundo de infra. Galera, esse mês eu vou me policiar. Pode cobrar nos comentários quando vocês verem que tá muito tempo sem vídeo de fundo de infra, porque tô precisando gravar mais, né? Enfim, vamos lá. Kinea Infra, maior FIINFRA que a gente tem, né? 2,6 bi, gigante, patrimonial em 131. E um ponto curioso, esse fundo ele é uma rocha, ele não cai o preço nem por um, né? Ele tá segurando em R$130 e não cai, cara. Ele tá pagando tipo 1,20. Se você pensar assim, tipo, ativos de dívida, precificação, não faz sentido algum esse fundo se segurar a R$130. Claro, esse é um tipo de fundo que tinha muito investidor qualificado dentro, tá? Esse tipo de investidor carrega o produto e não vende. Mas é curioso de ver, porque se você olhar na ótica simplesmente de preço e yield, é um fundo de papel que está pagando menos de 1% e o mercado não quer isso. Podem pegar os fundos de papel que a gente tem aí, o fundo de CRI, sei que é duas coisas diferentes, mas olha os fundos de CRI. Pô, tem fundo que caiu a renda, você pagava 1,20, caiu para R$1, a galera já começou a desovar. E mesmo assim ainda é mais de 1% em alguns casos. E nesse caso aqui, a gente vê uma rocha, o fundo se segurando muito bem, né? Bem curioso de ver isso. A gente já conhece esse fundo, de outros carnavais, são 30 debêntures, metade da carteira crédito AAA, né? A maioria dos fundos de infra é focado mais em emissões de qualidade. Curioso de ver isso. O fundo pagou 1,20, sendo 69 centavos de juros, 51 centavinhos de correção monetária, né, correção do IPCA, e eles usaram parte do saldo de lucro que eles tinham. Esse fundo, no passado, pessoal, ele não distribuía inflação, distribuía só os juros, e aí ele tem muita inflação acruada, mais ou menos pelo que eu já até conversei depois do último vídeo, fui atrás, é algo próximo de mais de R$20 aí. A primeira cota dele foi R$100, então tipo, tem muita inflação aí dentro desse fundo, e é curioso. Ele coloca, com a estimativa da Ambima para o IPCA de setembro foi negativa, de menos 0,83, né? A gestão optou por utilizar parte do saldo de lucros acumulados e distribuiu isso para recompor o rendimento desse mês, que seriam negativamente afetados pela variação negativa do IPCA. Um ponto bem curioso, né? Era para o fundo, em teoria, se não tivesse essa gigantesca reserva, ter pago menos de 69 centavos. Ia ser 69 para baixo, mas aí o fundo, eu acredito que se tivesse feito isso, o rendimento, aí a cota iria pro limbo, mas não foi, você se curou no 120 ali. Mês passado também foi 120 não, 1,20, né? Enfim, vamos acompanhando isso aí. Para quem quer investir nesse fundo, né, e tipo, eu não invisto mais, eu saí do fundo com essa deflação, espero voltar no futuro e tal, enfim. Para quem fez um movimento nessa direção, tem que ficar atento no seguinte: entra no site da Ambima ou joga no Google Ambima projeção inflação. A hora que a Ambima começar a dar projeções positivas de inflação, aí vai ser um momento bem interessante de você ver, porque esse fundo ele não tem aquele atraso de 2 meses igual os fundos de CRI, ele pega a do mês e já sapeca no rendimento. Então, a hora que ele começar a entregar a inflação naturalmente, né, sem ser de reservas, pode ser que a gente tenha uma precificação interessante para esse ativo, para a gente entender de fato, né? Como eu já falei, minha visão, eu não posso falar de preço e tal, mas eu acho curioso, né? Ele está se segurando nesse patamar, justamente por conta da gente ver vários ativos de dívida que reduziram o patamar de distribuição, os preços indo embora e tal. Ele, para você ter uma ideia, ele está no VP. Tá no VP. E tem vários fundos abaixo do VP. Tem fundo que nem caiu tanto a distribuição, já está abaixo do VP. Enfim, curioso isso. Curioso esse movimento nesse fundo, né? Cota patrimonial teve uma leve alta. Mercado de renda fixa, Estados Unidos e Europa, recessão, basicamente isso que sempre estão falando. O título de 10 anos do governo dos Estados Unidos é maior rendimento dos últimos 10 anos, né? NTNB se valorizaram um pouquinho, ele fala um pouco de eleição e tal. Galera, a eleição não tem muito o que ficar falando, não. Agora vamos esperar o segundo turno. Passando o segundo turno, a gente consegue ter uma leitura mais decente das eleições aí, né? Ele coloca, né, que não foram feitos investimento no mês,
porém eles têm 3 novos ativos para 2022. Tem um ponto curioso que esse fundo tinha chamado emissão, né, uma oferta pública e tal, e pelo visto parou, né? Aquela coisa, oferta pública é uma merda, né? Você comunica com o mercado, vou fazer a emissão. Aí passa um mês, aí começa a sair os documentos da emissão. Se fosse uma oferta restrita, já tinha feito, rapidão. Coisa que você resolve assim, papum. Em uma semana você faz, né? Uma semana exagerei, mas em 20 dias você faz a emissão. Então, aquela coisa. Por isso que a oferta pública é meio complicado. Ele colocou um ponto, achei interessante isso. Afinal, quando você investe em CADIF, você torce para a inflação ser alta ou baixa. Cara, isso qualquer investidor. Sempre torce para a inflação ser baixa. Não tem essa coisa, vamos lá, inflação alta. Putz, ganhei do CADIF R$2 por cota. Você vai no supermercado comprar um negócio, subiu muito mais do que os índices. A gente sabe sempre que o índice não é extremamente real. Mas ele traz um ponto que é interessante. O mais de toda a embromação, acho que o ponto mais interessante é esse parágrafo aqui. Podia ter resumido tudo nesse parágrafo. Ele coloca o seguinte: a resposta depende do prazo dos ativos que compõem a carteira. Se o fundo tem duration curto, é melhor que o IPCA seja alto, pois irá impulsionar a capacidade do fundo de distribuir recursos. Por outro lado, a deflação pode ser desfavorável para ativos com vencimento curto, uma vez que pode não haver tempo de o investidor recuperar os meses negativos. Então é interessante isso, porque às vezes você vai estar... Esse parágrafo foi muito interessante para isso, porque às vezes você vai estar analisando o investimento em algum papel, algum fundo, e você sabe que... Quer um exemplo? Lá no início do ano estourou a guerra. Eu fiz um vídeo, falei com vocês, estourou a guerra, inflação vai para casa do chapéu. Dito e feito. Imagina se naquele momento você tem essa noção aqui. O que você vai buscar? Ativos de duração curta. Pega ativo de duração curta, que você vai ser beneficiado nesse momento. Agora, segundo momento que a gente está vendo, um pós-eleição, tudo dando certo e tal, que a gente vai, qual que é a visão que a gestão traz? O seguinte, se o fundo possui duration intermediário ou longo, como é o caso do Kinea Infra, possui 7 anos de duration, é melhor que a inflação esteja próxima às metas inflacionárias, né? Ele coloca, olha o ponto interessantíssimo, com a inflação em níveis mais baixos, abre-se espaço na política monetária para a queda da Selic e não há necessidade de manter a taxa de juros real elevada. Nos cenários que os agentes econômicos entendem que o Banco Central tem um ambiente de inflação sob controle, há espaço para corte dos juros e isso causa valorização dos ativos de renda fixa no médio e longo prazo e, por consequente, a valorização da cota. Em outras palavras, investidores que investem em renda fixa indexada para IPCA, seja uma debênture, um fundo de debêntures, um fundo imobiliário, etc., a inflação controlada é melhor por possibilidade de ganho de capital na valorização dos títulos. É aquela coisa. Imagina esse fundo se ele faz uma emissão agora. Ele ia pegar um monte de debênture com uma taxa, com spread em relação ao CDI interessante. CDI não, desculpa, em relação ao NTNB interessante. Vamos colocar de 3%. E a NTNB, estou usando o número teórico, 3%. E a NTNB está em 6%. Então, no frigir dos ovos dá IPCA mais 9%. Se a inflação for controlada e você tem um título longo, o que vai acontecer lá na frente? Esse tesouro vai cair de IPCA mais 6 para IPCA mais 4. E você tem uma operação que foi estruturada lá atrás a 9. Olha o ganho de capital que você pode fazer, né, com compressão de taxa e tal. Enfim, é bem interessante isso, né? Mas eu achei legal esse parágrafo. Claro, resumi de forma bem rápida para vocês, porque para ganhar tempo, mas achei bem legal porque te ajuda no investimento. Porque se você vê, vamos trazer um cenário que possível possa vir a acontecer. Vamos imaginar um cenário de uma guerra lá fora, escale, e vira uma guerra, quase que uma guerra mundial entre Rússia e os países da OTAN. Não acho difícil, mas vamos trazer esse cenário. Suponhamos que aconteça isso. Cara, vai ferrar toda a cadeia global, né, de suprimentos e tal. Pode ser que veja de inflação. E aí você, pegar título de duration mais curto e tal, para aproveitar e tal. Enfim, leituras de mercado que tem que ser feitas, né? Acho interessante isso. Vamos seguir. As debêntures dele estão aqui, pessoal. A gente tem de tudo aqui. Vou pegar aqui o resuminho, ó. O foco dele é muito grande em energia, né? Tanto em transmissão, geração solar, eólica e termoelétrica. O foco dele é energia, né? A gente consegue ver. Os últimos dividendos do fundo, a gente viu que lá em julho, né, que foi quando a deflação pegou em cheio. Lembrando, ele usa a deflação do mês. Então, em julho a gente teve o menos 0,68, então ele pega cheio no mês. E depois, nos próximos 2 meses, ele conseguiu manter esse patamar de
1,20. Eu quero ver para os próximos meses. Eu quero ver quando voltar e ter uma inflação normal, né? Vamos trazer uma inflação tipo de 0,3 aí, 0,4 no mês, que vai estar dentro da meta. Para onde que vai o rendimento desse fundo? Aí sim teremos a correta precificação do produto. Acho interessante de comentar. A rentabilidade não tem muito o que ficar falando disso, né? Enfim, não é um fundo tão antigo assim para a gente poder pegar e falar da rentabilidade dele. Aqui as debêntures todas. É só um textinho e tal, explicando, não tem muito mais que isso, né? Mas enfim, galera, e aqui na finaleira, taxas, etc, etc, etc. É isso. Cara, fica aí o vídeo do Kinea Infra. Espero que vocês tenham gostado. Esse mês vou me esforçar para trazer mais conteúdo de infra aqui pro canal, beleza? Se gostou, não esqueça de deixar o like. Deixa um comentário aí, fala aí um FII Infra que você quer que apareça aí no canal. E se inscreve aí também para dar aquela força. Valeu, até a próxima. Fui!